Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui de toda semana. E hoje eu falo aqui do canal da Realtá. O assunto de hoje ele veio a partir de um outro vídeo sobre CPU, composições de preço unitário, que eu recomendo muito, fortemente aqui, que vocês assistam até antes de ver esse vídeo. Lá a gente dá uma conceituada, dá uma passada no raciocínio matemático que tem por trás de uma composição de preço unitário, né, até a parte estratégia da formação do CPU. Né, e hoje aqui a gente traz uma questão bem pontual em torno desse assunto, que é uma comparação, uma distinção entre CPU de serviços com mão de obra direta e serviços com empreiteiro. Tá? Antes de a gente entrar no assunto, é importante fazer uma divisão bem clara. Tá? Uma coisa é você fazer essa diferenciação de CPU de mão de obra direta e indireta em serviços de instalações, né? Aqui eu estou imaginando aqui um prédio. Outra de serviços de civil puro e simples, né? Armação, concreto, acabamento. Quando você pensa essa diferenciação, é bem mais nítido, bem mais pontos a se observar quando o assunto é serviço de instalação elétrica, hidráulica, enfim. Bom, quando o caso é CPU de instalações, a gente tem que separar aqui o caso onde uma situação onde a construtora constrói, né, faz a parte de instalações com mão de obra própria versus aquela construtora que faz instalações com empreiteiro. No caso da mão de obra própria, tem duas formas de se fazer CPU a se observar aqui no caso de instalações. Eu chamei aqui de um formato A, levantar a lista de material, cotar os preços da lista, né, e estimar um consumo de mão de obra baseado no tamanho dessa lista, baseado no volume dessa lista, gerando ao final os CPUs gerais por disciplina de instalação. Né? Ou seja, eu faço uma lista, eu pego os projetos, faço uma lista de material, eu vou chegando em totais. Totais de tubulação de água fria, total de metro de tubulação de água quente, né, de cabo. E a partir desse total eu vou estimando um consumo de hora de cada cargo. Eletricista, ajudante, bombeiro, encarregado. Né? Essa é a forma, no caso de construtoras que fazem instalações com mão de obra própria, essa é a forma clássica, mais utilizada. Tá? Hoje em dia predomina esse formato. Tá? O segundo formato é você fazer uma CPU por item da lista de material, ou seja, eu também começo levantando pego os projetos, levanto a lista de material, né, e para cada material eu consulto ali a literatura técnica. Podemos depois, quem viu o vídeo sobre CPU, a gente fala bastante sobre essa literatura técnica, né? Sei lá, tem tanto órgãos públicos quanto revistas técnicas que fornecem essa literatura, né? Lá eu vou e começo a consultar as CPUs, ou seja, eu faço um levantamento da tubulação de água fria, né? Tantos metros de tubulação de água fria, eu vou e pego e consulto as CPUs, né? E a partir da produtividade que tem na CPU lá de 1 metro de água fria, lá tem tanto de cola, tanto de tubulação, tanto de servente, tanto de oficial. Ou seja, eu consulto essas CPUs e vou atribuindo essas quantidades levantadas de material. Esse formato é um formato que está caindo em desuso. Por quê? O formato A, que é uma espécie de estimativa por total, ele tem sido cada vez mais assertivo. Tá? As empresas de orçamento, as consultoras estão sendo bem capazes de ser assertivo. É claro que o formato B é um formato mais detalhista, mais embasado, mas está caindo de desuso pela dificuldade que é se ter isso, se obter essa informação dessa forma, e também pela crescente assertividade desse formato A. No caso da construtora, quando ela executa instalações com empreiteiros, nesse caso, o orçamento de instalações normalmente é elaborado pelo empreiteiro, tá? Em planilhas paralelas ao orçamento, indo constar na peça orçamentária da obra apenas itens resumidos em forma de grande verba. Então vamos lá. Imagina que você chama um empreiteiro de instalações que vai fazer toda a instalação do seu prédio.
Nesse caso, normalmente, é feito igual eu disse aqui. O cara ele vai dizer quanto vai ficar. Né? Lógico que vai haver toda uma tratativa comercial, mas fica para o empreiteiro esse levantamento, fica para o empreiteiro a mensuração da incidência de mão de obra, e o que acaba vindo para o orçamento não é uma composição de preço unitário que tenha material de mão de obra. Normalmente vem preços fechados por itens de disciplina ali. Né? Água fria, tanto, água quente, SPDA, e vai cada classe, cada disciplina ali ganhando um verbão. Né? É importante também observar as diferenças entre a contratação de empreiteiro material mais mão de obra, ou então contratar um empreiteiro que vai apenas servir a mão de obra e você, construtora, vai ter que comprar e gerir essa compra de materiais. Né? No caso de uma contratação apenas mão de obra, que é mais raro, tem sido cada vez mais raro, né? Acaba que no orçamento também vai estar constando esses grandes itens, mas pode ter ali uma verba um pouco mais expandida. Né? Ou eu vou chegar na CPU, por exemplo, de água quente, né? E vai ter lá quebrado por grandes tubulação, conexões, boiler, placas e uma verba para mão de obra, ou simplesmente nessa CPU vai ter lá a verba de mão de obra, que é o preço passado pelo empreiteiro, e uma verba de material. No caso de material mais mão de obra foi o que a gente colocou antes, né? Acaba ficando tudo na mão do empreiteiro. Normalmente você tem uma forma muito resumida no orçamento, isso é até ruim para a parte de controle, e você acaba tendo é importante quem for fazer o controle de custo de uma obra que está feita dessa forma, ir atrás dessas planilhas paralelas ao orçamento aí que eu disse, que são as planilhas que detalham de onde veio aquela previsão de custo. Tá? Bom, sem fugir muito do assunto de hoje, mas dando uma pequena fugidinha, né, eu vou aproveitar para chamar esse assunto, que vale sim um novo vídeo, um vídeo exclusivo para isso, né? Mas vale a pena um pouquinho a gente sobre essa ótica de montar CPU e até de se discutir uma viabilidade, é bom a gente tratar essa questão de instalações com empreiteiro versus instalações com mão de obra própria. O que é melhor, né? Essa frase embaixo eu recortei de um vídeo, na época que a gente estava fazendo live, foi uma fala do Thiago Mota. Quando eu vi uma pergunta rápida, veio e a gente falou um pouco sobre isso. Ele falava, bom, depende do tanto que a consultora se sente com a expertise necessária para tal execução. O que ele quer dizer com isso? Bom, se eu estou diante de uma construtora que se sente à vontade com a instalação a ser feita, né, pode ser que vale a pena ali arriscar e montar uma equipe própria e executar a instalação. Né? Se eu for pegar uma conta rasa, uma conta primária, pegando ali consumo de mão de obra, por exemplo, é claro que neste caso de instalações, fazer com mão de obra própria vai ficar mais barato. Né? Quando você está pagando o empreiteiro paga os mesmos encargos e benefícios, né, definidos pela CLT que você, construtora, paga. Né? Só que ele ali você está pagando também o imposto dele, a administração dele. Né? Por outro lado, o que tem que ser avaliado são uma questão indireta e técnica, inclusive. Né? Execução de serviços de instalação é algo tecnicamente muito mais complicado que uma alvenaria. Né? E essas empresas de instalações, normalmente, ela traz consigo no corpo uma espécie de corpo técnico. Né? Uma instaladora média, aí você conta com 1, 2 engenheiros competentes e experientes. Então você está comprando também uma parte de corpo técnico, né? Você tá passando para o empreiteiro o risco, mas está também ali ganhando de prêmio, né? Apesar de um preço um pouco mais alto, está vindo junto ali esse corpo técnico. Bom, para serviços de engenharia civil pura e simples, né? Alvenaria, acabamento, fundação, né? Bom, nesse caso é importante ter à mão uma CPU aos moldes tradicionais, né? Considerando como mão de obra própria, para ser usada como baliza na comparação com os preços dos empreiteiros. O que a gente tem para dizer assim? Bom, o comparativo que eu falei anterior entre instalações com mão de obra própria e instalações com empreiteiro, ele de uma forma, igual eu disse, primária, uma comparação simples,
você vai sempre ver o empreiteiro mais caro, mas tem que aprofundar a análise e chegar a uma comparação ao final qual que é melhor. No caso dos demais serviços, pensa, uma alvenaria. Não tem um empreiteiro de alvenaria, não tem uma grande expertise para te entregar, né? Não tem na empresa ali um grande corpo técnico que vai agregar, né? Você, como parte do corpo técnico de administração da construtora, ali dentro do canteiro de obra, você consegue gerir. Não tem grande diferença gerir um empreiteiro, não tem grande diferença do ponto de vista técnico, né? Gerir um empreiteiro de alvenaria ou uma equipe de mão de obra própria de alvenaria, né? Vai depender das pessoas que estão ali diretamente envolvidas. Então, nesse caso, nos casos das CPUs de serviço civil, a conta tem que fechar. Se eu tenho uma situação onde o empreiteiro está mais barato, faço com o empreiteiro. Se eu tenho uma situação onde o empreiteiro está mais caro, faço mão de obra própria, né? Lógico que não é tão simples assim a análise, mas se aproxima mais disso do que no caso de instalações. Aqui eu trouxe a mesma CPU que eu trouxe como exemplo no vídeo que eu citei no início aqui, que é o vídeo nosso sobre CPU. Tá? Uma simples verga ou contra-verga, olha o tanto de itens que traz, né? A gente fez essa observação no último vídeo. E aqui é uma forma interessante que a Realtar ela estrutura CPUs. Ela, na CPU do serviço, ela traz tanto campos para poder fazer com mão de obra própria aquele serviço ou com mão de obra terceirizada. Repare que nós temos aqui armador, carpinteiro, pedreiro, servente e tem um insumo dessa CPU que é serviço de empreiteiro, mão de obra para execução de verga e contra-verga. Tá? No caso dessa CPU que eu trouxe aqui, o que está preenchido com valores são as mãos de obra diretas, ou seja, de R$ 778 para fazer 1 metro cúbico de contra-verga, nós temos aqui 71 de armador, carpinteiro, ou seja, uns R$ 300 desses 778 de mão de obra direta. Se eu tenho, olhando para a composição de preço unitário, que eu confio, que eu busquei numa fonte que a consultora atesta, né? Eu tenho que, para fazer 1 metro cúbico de verga contra verga, eu preciso de R$ 300 de mão de obra direta para executar esse 1 metro cúbico. Se eu vou ao mercado e eu consigo uma proposta de 270, 240 para executar 1 metro cúbico de contra-verga, é bem lógico que eu tenho que optar aí pelo empreiteiro. Então, trocando em miúdos, quando o assunto é civil, é ficar atento a isso. Igual eu coloquei no texto do slide anterior. Ter sempre à mão, antes, né, quando você tiver que decidir se eu vou trazer para dentro do orçamento um preço de terceirizado ou um preço primarizado, ter sempre à mão essa referência que a literatura te entrega com todos os serviços ali feitos com mão de obra direta para fazer essa análise, né? Optando, igual está aqui, por mão de obra direta, eu ou deixo esse item aqui em branco ou simplesmente tiro ele da CPU, optando pelo empreiteiro, sei lá, conseguir um empreiteiro que fizesse por 240 metros cúbicos. Eu venho aqui, ponho esse valor de 240 metros cúbicos ou deixo em branco esses mão de obra direta ou simplesmente retiro da minha CPU. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.